E aí, meu povo, aqui é o professor Douglas, estamos aqui para nossa última aulinha aí, voltamos para falar um pouquinho mais sobre contratualistas, vamos falar desse cara aqui hoje, Rousseau. Como eu já falei, é simples, prático, você precisa perceber como cada um desses caras enxerga o mundo, como que cada um desses caras aqui que a gente está estudando enxerga a natureza humana e, claro, as soluções que eles vão dar. Todos os três caras, a gente já viu dois, a gente já viu Hobbes, já viu John Locke, todos os três caras tentam responder as três perguntas. Lembra lá? Como? Qual é a natureza do homem? Tá? Como? O que é homem? Qual é a natureza desse ser? Segunda pergunta, como nasceu o contrato social? O pacto social. A gente vive em um contrato social, uma sociedade que tem certas regras. Como que nasceu? Né? Como o homem vivia antes de ter esse pacto social? Terceira pergunta, qual é o melhor pacto social? Tá? Como que a gente faz para saber qual é o melhor sociedade, o melhor governo, o melhor estado, beleza? Hoje a gente vai falar de dos caras mais influentes na história da filosofia política. A gente vai falar de Jean-Jacques Rousseau, tá? Rousseau, assim, olha, o cara que de certa maneira influenciou a nossa democracia, é o primeiro socialista, então assim, não bem diferente de Marx, mas ainda já tem um viés meio socialista. É um cara que influenciou muito a Revolução Francesa e ele tem uma máxima que é basicamente o oposto dos dois caras que a gente viu até agora. Vamos lembrar aí, rapidinho? O primeiro cara que a gente viu aqui foi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, um filósofo que vai pensar o Estado como aquele que tem o monopólio da violência, o monopólio da força. Por quê? Por que o Estado tem isso? Porque o homem é o lobo do próprio homem. O homem é mau por natureza. O próprio homem, um dia, a gente parou e falou, cara, não, olha, sem Estado não vai dar certo. A gente precisa de alguém para proteger o homem do próprio homem. A gente precisa de alguém, alguma força que possa manter a ordem. A gente vai perder um pouco a liberdade, vai ter que negar um pouco nossos instintos, mas a gente vai ter que manter a ordem. Pelo menos assim a gente vai estar em paz, num nível de paz, vai ter um nível de liberdade, vai ter direito à propriedade privada e tudo mais. Para Thomas Hobbes, o Estado é algo essencial para a nossa sociedade. Sem o Estado, a gente provavelmente estaria no estado de guerra perpétua, permanente, a lei do mais forte. Lembra? Como o homem vivia antes da sociedade para Thomas Hobbes? Ele vivia em guerra, em estado de guerra. Por que o homem fez o pacto social para Thomas Hobbes? Por medo, tá? Medo do próprio homem, do estado de guerra que a gente vivia. Como a gente também é racional, a gente resolveu fazer um contrato aí e dar o poder, lembra, para policial, para o Estado, para eles pelo menos assim, olha, o rei, proteger a gente. Qual é o melhor governo, o melhor contrato social possível para Thomas Hobbes? O absolutismo monárquico. O homem é mau por natureza, não tem porquê, né, ter dois reis. Você sabe que vai dar uma briga aí, vai destabilizar, melhor ter só um rei. E assim terminamos a nossa revisão de Thomas Hobbes. Vai vir John Locke depois, um liberal, vai dizer assim, não, cara, esse papo aí de Thomas Hobbes, de que o homem é mau por natureza, ele é o lobo do próprio homem, isso aí é só para justificar estados opressores, absolutistas, e aí ficar nessa de, olha, melhor você dar todo o poder para um ditador, porque se não der o poder para o ditador, depois é pior para você. Mentira, o homem não é mau por natureza, John Locke vai dizer, também não é bom por natureza, claro que não, mas ele pelo menos é um ser neutro e que tem tendência a ser uma pessoa boa. Sendo assim, John Locke vai dizer que o Estado não está aqui para proteger o homem do próprio homem. Lembra? John Locke vai dizer que o Estado está aqui por um motivo simples. Ele está aqui, a gente colocou ele para, de certa maneira, a gente ter mais liberdade. Porque o estado de natureza, como que era? John Locke vai dizer, já tinha 3 leis, lembra? 3 leis naturais, o direito à vida, o direito à propriedade privada, o direito a punir. Essas 3 leis são naturais, ninguém precisou ensinar, já existiam no estado de natureza, mas a gente precisa de mais leis, precisa de juízes imparciais e precisa que o Estado tenha força para fazer a lei acontecer. Então o Estado está aqui para quê? Para manter a ordem, a lei e, claro,
tudo isso dando cada vez mais liberdade para nós. Você vê que tem algumas semelhanças, mas é muito diferente. John Locke dá uma justificativa totalmente judiciária, vamos dizer assim, tá? Ele vai dar uma justificativa jurídica quase para a existência do Estado. John Locke vai dizer que a propriedade privada, a ideia de que é seu corpo, sua vida, sua propriedade, isso tem que ser garantido. A gente percebeu que tem que ter uma força que garanta esses direitos, essa liberdade, e isso é passado para o Estado. O homem, como que o homem era antes do Estado, para John Locke, vivia num estado, depende da situação, mas ele tinha tendência a ser uma pessoa boa, o Estado não era tão ruim, o estado de natureza, quando o homem via ser um Estado, não é um estado de guerra, tampouco era um Estado muito bom, mas tinha já as três leis naturais básicas. O homem resolveu fazer o Estado, criar um Estado, para a partir disso a gente ter mais direitos, mais leis. E qual é o melhor modelo de governo segundo John Locke? As 3 perguntinhas. Qual é o melhor pacto social? Vamos falar que John Locke é um republicano, ele gosta da ideia de eleições, pelo menos uma parte da população, né, tem que ter acesso à informação para poder participar dessas eleições. Não se trata de nenhuma democracia pura, direta, mas John Locke vai acreditar que sim, as eleições, as assembleias são muito importantes e ele é o primeiro a dividir o poder em 3 aí, tá? Vamos falar agora do cara que está faltando. Esse cara tem uma resposta muito diferente desses outros 2, tá? Jean-Jacques Rousseau vai vir com a seguinte máxima, segura essa aí, ó. O homem nasce bom, mas é a sociedade, meu amigo, que corrompe o homem. O homem nasce bom, puro, bom por natureza, mas a sociedade corrompe ele. Aí você deve estar pensando, caramba, velho, como assim o homem nasce bom por natureza, professor? Olha, esse cara aí não conhece, parece a natureza humana. O homem não nasce bom, o homem, a maior parte dos meus alunos tem essa visão, tá? O homem, bom, mas é quase infantil essa ideia do Rousseau dizer pra gente que o homem nasce bom por natureza. Calma, que Rousseau é um grande filósofo, ele não vai estar falando isso baseado em nada, tá? Você quer que eu prove para você que o homem é bom por natureza? Simples, eu pergunto para você, o que você prefere? Você prefere ir morar na faixa de Gaza? Eu te dou armas, te dou tudo que você precisa para guerrear lá, tá? Poxa, te dou tudo que você precisa, armaduras, guerras, ferramentas para você entrar numa zona de conflito como na Síria ou na faixa de Gaza e morar lá, em plena guerra, num estado de violência. Ou será que você prefere, em vez de morar na Síria, na faixa de Gaza, ficar na sua casa mesmo, no seu sofazinho, tranquilo, de boa, com um pote de brigadeiro na sua frente, assistindo Netflix? Você está entendendo? Qual dos 2 você prefere? Bom, se você fosse violento por natureza, se você fosse por natureza um ser que tem predisposição à guerra, como diria John Locke, você preferiria ir para a guerra, viver num estado de violência. Não, meu amigo, você prefere estar aí, ó, sentadinho, tranquilo, de boa na lagoa, tá? Porque nós gostamos mesmo de uma vida boa, nós gostamos de uma vida tranquila. Você não quer, imagine, se eu perguntar para qualquer pessoa o que você prefere, você prefere agora, você tem 2 alternativas de desejo, tá? Ninguém vai saber que foi você que fez ou não fez, tem a ver com os outros, mas você tem 2 alternativas. No primeiro você escolhe o bem para toda a humanidade, tá? Você escolhe que toda a humanidade nunca mais tenha fome, que todo mundo esteja bem e tudo mais. No segundo você escolhe, não, o contrário, que a humanidade continue como está e que a partir daí comece algum tipo mais de sociedade mais ligada à violência, à luta. O que você preferiria? O que você escolheria dos 2 desejos? É uma pergunta quase ridícula. Todo mundo sabe que você vai escolher o quê? O bem, cara. Olha, ninguém vai escolher o mal para o mal, tá? O homem tá pensando sempre em uma vida melhor, nem que seja para ele mesmo. A gente gosta de viver bem, de viver tranquilo. Você quer? Não ficou claro ainda? Você não tá convencido que o homem é bom por natureza? Calma aí. Como eu falei, isso aqui é um grande filósofo, tá? A gente já vai entender a visão dele. Você pode discordar dele, mas não vamos empobrecer a visão de Rousseau. Perceba como esse cara tá percebendo ou tá vendo algumas coisas que os outros 2 não viram, tá?
Ele vai discordar, então, aqui nós temos a vida de Rousseau, ele vai discordar um pouco de John Locke, porque ele vai dizer que John Locke diz que o homem é neutro e que a sociedade, o homem é neutro em si, a sociedade é um resultado da liberdade do próprio homem e que, de certa maneira, para John Locke, o individual é a base de tudo, o direito individual. Ele vai discordar, vai dizer que John Locke tá baseando toda a filosofia dele no pilar errado, que é um pilar do direito da propriedade privada, do direito individual. Para Rousseau não, a base de toda a sociedade tem que ser o direito comum, a questão coletiva, tá? E não a questão individual. E claro, ele vai discordar tremendamente do Hobbes, né? Que dizia que o homem é mau por natureza. Bom, falando um pouquinho aqui, ó, ele é o cara que falou, então, a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava ou torna miserável. Alguém pode dizer, professor, beleza, mas a sociedade é feita de homens. Como que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe? Na verdade, Rousseau vai explicar no seu livro Contrato Social que provavelmente o homem está bem, está tranquilo, mas teve algum momento de escassez, tá? Esse momento de escassez, por exemplo, acabou a água. A gente acabou entrando em algum tipo de conflito, porque acabou a água, e aí cada um queria a sua água e tal. Depois, quando voltou a ter água, o homem começou a falar, não, essa aqui é minha, essa aqui é sua, e a partir da propriedade privada, quando nasceu a propriedade privada, vai nascer a desigualdade. O grande mal para Rousseau é a propriedade privada. A gente já vai chegar lá, tá? Ele é um republicano. Se Thomas Hobbes é um absolutista e a gente pode dizer que John Locke é um parlamentarista, também republicano, nós temos aqui um republicano com foco na vontade geral e na democracia, uma democracia direta, tá? Rousseau diz que o homem é bom por natureza e que no estado de natureza, o homem não é um ser naturalmente sociável. O homem no estado de natureza tá bem, olha, é como um índio que vive bem, tranquilo com as suas coisas ali, vive fazendo os seus trabalhos, vive ali tranquilo, tá? Não há conflito aparente dele estar ali no estado de natureza. Naquele momento não há conflito. O conflito aparece quando aparece a propriedade privada. Vamos lá, os indivíduos viviam bem no estado de natureza, tá? Rousseau trata de 3 momentos, então: o estado de natureza, o estado de sociedade e o novo contrato social que ele vai propor. Ele aqui propõe um novo contrato social. Quando Rousseau pensa no homem bom por natureza, ele está bebendo, na época dele aqui, ó, ele está bebendo da ideia do mito do bom selvagem. Lembra aquela ideia lá de que todo índio, querendo ou não, ele divide as coisas dele. Querendo ou não, o índio representa um estado edêmico, quando o homem ainda está no Éden, no paraíso, tá? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A maior prova disso são os índios. Imagine como na época de Rousseau, quando começaram a chegar aqui e viram índios tão inocentes, vivendo assim, ó, peladões, parece que nem vergonha tinham, estavam no estado edêmico ainda. Por que eles estavam nesse estado tão feliz, tão edêmico? Bom, porque eles ainda não tinham sido corrompidos pela propriedade privada. Em muitas tribos, tudo é de todos. E se tudo é de todos, não há uma briga por isso é meu, não pega, isso é seu, isso é meu. Não há isso. E como não há isso, não há intrigas, tá? Não há conflitos. Você quer entender do que Rousseau está dizendo? Porque como assim o homem nasce bom? Olha, ninguém nasce querendo, segundo esse cara aqui, ninguém nasce querendo ser bandido. Ninguém nasce querendo estar em conflito. Se você parar para analisar a violência do mundo, e agora eu vou defender o pensamento dele, porque esse é meu papel aqui nesse momento. Se você parar para pensar no contexto global de hoje em dia, vamos lá, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Se você pensar no argumento de Thomas Hobbes, a ideia de que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, Thomas Hobbes vai dizer, tá faltando o quê? Tá faltando lei. Ó, Thomas Hobbes, você lembra lá? O homem é mau por natureza. Tá faltando lei, cadeia, pena de morte. Tá faltando
a lei ser mais pesada, porque o homem entende mesmo é um medo. Tá? John Locke vai dizer que não, meu amigo. Se o meio tá ruim, a gente tem que perceber porque o homem nasce neutro, o que tá mal. E Rousseau vai dizer, se o Brasil tá assim, é por algum problema ligado à propriedade privada, ou melhor dizendo, à desigualdade social. Vamos lá, para você entender o argumento desse cara. Se você for para um país como a Suíça não é um país onde há uma repressão policial e jurídica e de leis muito pesadas, mas, no entanto, praticamente não há violência na Suíça. Se você for para um país como mesmo Dinamarca, vários países ali da União Europeia, onde a repressão do Estado, tá? A violência do Estado sobre a população é mínima, pouquíssima, praticamente não há violência. E os crimes também são mínimos. Acho que, se eu não me engano, é na Suíça, na Suécia, que as prisões estão sendo fechadas porque não tem bandido para colocar lá. No Brasil, a repressão é muito maior, Rousseau diria. O Estado é muito mais pesado, os policiais, o Estado tem uma mão de ferro. Mesmo assim, a violência continua. Qual que é a real diferença entre Brasil e esses países? Desigualdade social. Você está vendo como Rousseau tem muito a ver com o discurso da esquerda hoje em dia. A ideia é, entenda, a população como um todo, não há ninguém dentro dessa população que quer ser bandido, que nasce querendo ser violento, que nasce querendo partir para um mundo de violência. Imagina, claro que não. Você viu aquele caso do menino de 11 anos de idade lá em São Paulo? Se eu não me engano foi em São Paulo, que ele roubou um carro com outro menino, 11, 10 anos de idade, trocou tiro com a polícia e morreu baleado. Essa tragédia desse menino de 10, 11 anos de idade, você acha que um menino de 10, 11 anos de idade, se ele tivesse uma casa tranquila, sabe, o videogame dele lá, a comida dele, uma mãe, um pai, você acha que ele estaria na rua fazendo aquilo? Provavelmente não. Se ele está ali é para o outro resultado. O menino não nasce querendo ser isso, tá? É o meio que acaba fazendo ele entrar nesse processo. A visão aqui é que a sociedade, como nós temos hoje, e não só, o Rousseau está falando da sociedade da época dele, ela prende o homem, ela diz para o homem que ele não pode... uma porrada de coisa, há leis totalmente inúteis para Rousseau, tá? Então, o pior de tudo, de toda essa gama social, é que a gente ainda vive numa sociedade, segundo Rousseau, que faz com que a gente comece a lutar um contra os outros, né? A pessoa que está do seu lado aí, ó, é seu concorrente. A própria educação faz com que a gente entre num ritmo de competição, tudo baseado na propriedade privada. Para Rousseau, esse é o grande mal, tá? Como assim, professor? Vamos lá, é simples. O homem é bom no estado de natureza, mas por que ele passou para o estado de sociedade? Como eu já expliquei isso, né? Por que o homem passou? Como aconteceu esse processo? Bom, tudo começou e aconteceu, segundo Rousseau, com a propriedade privada. A propriedade privada gera desigualdade. Olha o argumento dele aqui, ó. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Ou seja, tudo começou quando um cara separou um pedaço de terra e disse, isso é meu. Quando começou a propriedade privada, meu amigo, aí eu separo um pedaço de terra aqui, opa, você separa ali, mas o seu é maior, o seu está mais perto do rio, e aí começa conflito. Enquanto tudo é de todos, como em algumas tribos, como eu estou dizendo, não há conflito. Porque se tudo é de todos, não há propriedade privada, não há conflito. O grande problema da violência, o grande problema do mal da sociedade atual, para Rousseau, nasceu na propriedade privada. Você já está percebendo qual que é a solução que ele vai dar e por que ele é considerado um socialista, tá? Lembra, Rousseau vai dizer que o homem é bom por natureza e o grande mal é a propriedade privada. Vamos entender um esqueminha aqui do pensamento de Rousseau. Humanos existem em um estado de natureza antes da sociedade, tá? Assim, a gente não nasceu para viver em sociedade, a gente vivia
antes de ter Estado e sociedade. Nós éramos felizes e livres, como os animais, e a gente trocou essa liberdade por um contrato social. A partir do momento que a gente trocou essa liberdade por um contrato social, a gente acabou renunciando à nossa liberdade e renunciando o que é ser homem, o que é ser humano. Nós não podemos voltar para o estado de natureza, claro que não, a gente não pode voltar para viver como a gente vivia antes. Então qual que é a solução? Nós podemos fazer um novo contrato social priorizando a liberdade por meio da lei, tá? Muito parecido com o John Locke, de certa maneira, mas agora você vai entender melhor que ele já tende mais a uma democracia direta e até uma sociedade, quem sabe, aí, sem propriedade privada, tá? Ele vai dizer que no estado de sociedade que a gente vive hoje não é um bom estado, então a gente tem que fazer uma transição para o contrato social. Esse contrato social, primeiro, para ele acontecer, para a gente despertar e ele acontecer, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a sociedade que nós vivemos hoje não é justa. A gente está alienado. Olha de onde que Karl Marx vai tirar a ideia do alienado, né? Rousseau já dizia, nós estamos alienados, ou seja, a gente vive numa sociedade extremamente desigual, que há muita pobreza, muita miséria, mas a gente meio que faz vista grossa, finge que não vê isso, você entende? A primeira coisa que você precisa entender é que a liberdade no mundo onde a gente vive hoje, ela não existe, cara, não existe. Liberdade real não existe. Você está sendo aprisionado, tem todo um sistema que gera desigualdade e você dentro desse sistema se acostumou a ele. O indivíduo deve sair dessa situação alienada na qual está. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir ter um novo contrato social. E aí se deve começar a ser implantado uma democracia direta, situação na qual os indivíduos participam no processo de criação das leis em que vão ser submetidos. Entenda, Thomas Hobbes diria assim, Rousseau, nada a ver, Rousseau. Para analisar, Rousseau. Você está falando que a população é que vai decidir, o homem é mau por natureza. Né? Thomas Hobbes diria, o homem é mau por natureza. Fazer com que o próprio ser humano, todas as pessoas por si só comecem a decidir, democracia direta, vai dar briga. Thomas Hobbes diria. Rousseau vai dizer, não, cara, não vai dar briga. Se você der poder para o povo, claro, para o povo preparado. Se eu der poder para você, para mim, se a gente der poder para quem está vivo hoje nessa sociedade, não vai dar certo. Por causa da propriedade privada, porque, segundo Rousseau, nós já estamos corrompidos. Tá? A gente já é ambicioso, egoísta, ególatra. Não dá certo. Você já está entendendo qual vai ser a solução desse cara? Educação, cara. A gente tem que preparar a população, a gente tem que preparar as crianças desde pequenas para elas terem uma vontade mais coletiva, pensar mais no coletivo, imaginar uma sociedade que prioriza o coletivo. A partir disso aí é que a gente vai começar a ter uma população que pode votar, tá? Melhor, de uma maneira melhor, e assim dar o poder para a própria população. Porque agora você vai ver que Rousseau ele realmente acredita na bondade, tá? A vontade geral para ele é fazer o que é o certo. Todo mundo sabe o que é o certo e todo mundo quer fazer o que é o certo. A gente aprendeu a fazer o errado, a sociedade acabou fazendo com que a gente de alguma maneira por causa das próprias brigas sociais, da própria luta que a sociedade impõe com que a gente trilhe entre um e outro, essa luta social ligada à questão financeira, né, ligada aos bens de cada um. De alguma maneira a sociedade empurra a gente para um tipo de conflito. Mas se a gente realmente pudesse escolher, a gente escolheria fazer o que é certo. Como assim, professor? É meio infantil. Nós todos escolheríamos fazer o que é certo? Para Rousseau, sim. Pergunto para você, mentir é certo ou errado? Bom, pensa, mentir é certo ou errado? É certo ou errado? Algumas pessoas podem dizer, depende. Rousseau vai dizer, não depende, cara. Você sabe que não depende. Mentir é errado. Se alguém mentir para você, alguma pessoa que você ama aí mentir para você, você não vai pensar assim, depende, né? Ela me enganou, mas assim, ela me enganou, mas ela tinha um bom motivo. Não, tá?
Se ela tá te traindo, você não vai pensar assim. Ninguém gosta de mentira. Para Rousseau, todos nós sabemos que mentira é errado. A gente só aprendeu a falar mentiras porque a própria sociedade hoje a gente entra num jogo de máscaras, né? Que a gente acaba impondo, a sociedade impõe, o sistema impõe que você entre nesse jogo. Mas se você pudesse viver numa sociedade onde todo mundo fala a verdade, todo mundo é correto, você não gostaria? De viver numa sociedade onde todo mundo faz o que é o certo? Claro que você gostaria. É isso que nós temos dentro. Nós somos bons por natureza, é isso que nós temos dentro da gente. Essa é a ideia de Rousseau, tá? Aqui é só uma questão de intriga. A ideia de Rousseau, e se toda a população desejasse a pena de morte, por exemplo? Já que a vontade geral, ele não quer que a população decide? E se todo mundo desejasse a pena de morte, deveria ser legalizado então a pena de morte? Já que ele está falando que é o povo que decide? Levando em consideração o pensamento de Rousseau, você tem que perceber que mesmo se todo mundo quiser que a pena de morte aconteça, Rousseau seria contra. Por quê? Porque querer que a pena de morte seja implantada, para Rousseau, já é um sintoma de que a sociedade está corrompida, que ela não está pensando mais o homem de uma maneira correta. Ela já está pensando a partir do seu próprio egoísmo, entende? A sociedade correta para Rousseau, uma sociedade baseada, ele tem alguns modelos na cabeça dele da Roma antiga, numa democracia direta, tá? de um poder e uma visão muito mais coletiva do que a gente tem hoje. Qual que é a ideia? Alguns aspectos que Rousseau tem aí de democracia direta e de contrato social, tá? Ele vai falar que tem que ter um legislador, uma espécie de conselheiro que empreenda uma vontade geral. O rei pode existir, pode ter um rei, desde que esse rei esteja lá só para obedecer à vontade do povo, seja um representante da vontade do povo, da vontade geral, e não aquele que manda no povo, tá? Qual que é o melhor sistema econômico? Democracia direta, garantir a liberdade individual de cada pessoa, tá? O povo é soberano, garantia da igualdade econômica. Para Rousseau, sem igualdade econômica, olha o socialismo aqui, tá? Sem igualdade econômica, não tem nenhum outro tipo de igualdade, meu amigo. Porque se não tem igualdade econômica, a gente vai entrar em conflito, vai ter conflito. Enquanto tiver desigualdade, um vai olhar para o terreno do outro, ou seja, não dá certo. Igualdade econômica, tá? E o governo deve ser só um executor das leis. Lembrando que o povo é soberano. Isso é muito importante para o Rousseau. Se cair no seu concurso aí, ó, Rousseau acredita na democracia direta. O povo é soberano, tá? Se todo o autoritarismo do ser humano der errado, se todo tipo de visão, tentativa política der errado, aí sim a gente tem que partir para uma visão mais baseada na Roma antiga, colocar um ditador lá, Rousseau vai dizer, por um tempo, investir na educação, uma educação quase platônica que prepara o aluno com o que ele já tem dentro dele mesmo, com as ambições, com os sonhos que a própria criança já tem. Não precisa ficar ensinando coisa para as crianças, cara, um monte de coisa. Não, para Rousseau você vai despertando o que já está lá, porque a criança já tem esse ânimo de aprender, ela já tem essa curiosidade. Você tem que trabalhar com isso, porque senão você vai impondo um monte de coisa dentro da cabeça da criança e vai acabar com isso, fazendo com que ela se torne uma pessoa mais egoísta, tá? Rousseau, de certa maneira, é um cara que tem um pensamento mais utópico, né? Ele caminha para um tipo de socialismo, em última instância até um socialismo, um anarcossocialismo, uma ideia de que a vontade geral é que vai mandar e aí você não precisa praticamente nem de governante. Foi importantíssimo para a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, a ideia de voltar para o povo. Quando a Revolução Francesa fica mais radical, ela toma um caráter mais russoniano, tá bom? Então, assim, resumindo o que a gente viu até agora, antes da gente partir para a questão de uma atividade, uma questão de concurso que eu coloquei aqui para vocês, resumindo o que a gente viu até agora, nós temos aqui, ó, de Rousseau, a propriedade privada introduz a desigualdade entre os homens. A diferença entre o rico e o pobre, o poderoso e o fraco,
o senhor, o escravo, até a predominância do mais forte. Tá? O homem é corrompido pelo poder, esmagado pela violência. Enquanto tiver gente mais pobre, mais rica, enquanto tiver gente mais forte, mais fraco, enquanto você tiver poderes, pessoas mais poderosas, pessoas mais fracas, isso vai causar um conflito social. Desde as pessoas aqui que acabam vivendo segundo o seu próprio egoísmo, com as pessoas aqui embaixo que vão ficar sempre reclamando de ter menos, ou seja, vai cair um conflito. O grande problema da humanidade é a desigualdade social gerada pela propriedade privada. Lembrando aí desses 3 caras que a gente estudou aqui, fazendo um resumo e partindo para uma atividade que eu coloquei para vocês fazerem aqui, tá? Thomas Hobbes, o homem qual é o estado de natureza do homem? Como que ele vivia antes de ter a sociedade? Guerra. John Locke, como que o homem vivia antes de ter a sociedade? Já tinha 3 leis, estava bacana. Não era perfeito, mas o homem era neutro, ele não é mal por natureza, tá? E Rousseau vai dizer, opa, o homem vivia muito bem, obrigado, até chegar aí o contrato social. Como aconteceu o contrato social? Para Thomas Hobbes, aconteceu o contrato social porque o homem tinha medo. E aí, por esse medo que o homem tinha, ele resolveu passar o Estado o poder para o Estado absolutista, para o Estado cuidar do próprio homem. Por que aconteceu o contrato social segundo John Locke? Segundo John Locke, aconteceu o contrato social, o pacto social, porque a gente queria ter mais liberdade. E segundo Rousseau, foi um erro aí que a gente cometeu, tá? A sociedade, por algum tipo de escassez, inventou a propriedade privada e acabou criando o pacto social. Qual que é o melhor governo aqui para Thomas Hobbes? Absolutismo monárquico. Qual que é o melhor governo para John Locke? Um governo baseado na questão jurídica, com os 3 poderes separados e um governo democrático. Qual que é o melhor governo, para Rousseau? Um governo democrático, socialista, de certa maneira, não pensa em Marx, aqui está o socialismo na visão russoniana, igualdade social, um governo de democracia direta, onde o povo é totalmente soberano. Beleza? Assim nós terminamos os 3 grandes contratualistas. Vamos ver como que isso cai aí em concurso público? Eu peguei uma questãozinha aqui, tem várias questões de concurso público sobre os contratualistas, tá? Sobre teoria política. E olha que isso é o calcanhar de Aquiles de muito concurseiro aí. Porque não tem paciência para assistir as aulas de filosofia, porque não tem paciência para analisar a teoria política, tá muito mais ligados a uma questão jurídica ou outra. E quando cai teoria política, aí ele não faz a mínima ideia como responder. Vamos pegar aqui uma questão para você ver como que você tem que ter entendido os 3 contratualistas para você realmente entender o todo do contratualismo, os motivos, segundo esses caras, pelo que a sociedade veio a nascer, como a gente conhece hoje. Vamos lá. Lendo a questão aqui, tá? Sob a denominação contratualismo, abriga-se diversas teorias políticas que identificam um contrato tácito ou expresso como o fundamento do poder político de uma dada sociedade. São contratualistas autores como Hobbes, Locke, Rousseau e até o Kant. As seguintes afirmações referem-se às características do contratualismo. Vamos lá. Primeiro, número 1. Para os contratualistas, o momento do contrato corresponde ao momento historicamente determinado em que a humanidade supera o estado de natureza. Ou seja, para todos os contratualistas, a sociedade surgiu como um tipo de superação do estado de natureza. A gente superou o estado de natureza nosso e criamos a sociedade para o bem de todos, tá? Número 2. Por entender que se trata de um contrato, os contratualistas admitem que se trata de um arranjo que pode ser denunciado pelas partes envolvidas. Todos os contratualistas acreditam, então, que o contrato social pode ser desfeito a qualquer momento. 3. Tendo-se por fundamento a premissa do contrato, o contratualismo é essencialmente democrático e incompatível com o absolutismo. E 4. O contratualismo contemporâneo
fundamenta-se na teoria da justiça de John Rawls, segundo a qual o monopólio da violência passa a ser o exercício de uma corte internacional de justiça. Em relação às afirmativas acima, assinale a opção correta, tá? Vamos lá. A letra A diz que todas estão corretas. Letra B, todas estão incorretas. Letra C, apenas uma, duas, apenas um, dois, o três ou quatro. Vamos lá? Vamos ver qual está verdadeira aqui. A gente acabou de estudar isso aqui, tá? Tem obrigação de saber responder essa pergunta aqui. Primeiro, vamos ver se está correta essa número 1 aqui. Para os contratualistas, o momento do contrato corresponde ao momento historicamente determinado em que a sociedade supera o estado de natureza. Realmente, todos eles dizem que, olha, a melhor coisa que aconteceu foi fazer o contrato social. O que você acha? Todos eles dizem isso? Não, essa primeira já está falsa, tá? Vamos colocar aqui, ó. A primeira está farsa. Falsa por quê que está falsa? Porque, meu amigo, lembra? Jean-Jacques Rousseau vai dizer que não foi uma boa ideia, não. Quando o homem resolveu fazer o contrato social, o que aconteceu na prática é que o homem piorou a situação dele. Lembra? Para o Rousseau a gente vivia bem. Então não foi uma superação para o Rousseau. Beleza? Essa primeira é falsa. Segunda, por entender que se trata de um contrato, os contratualistas admitem que se trata de um arranjo que pode ser denunciado pelas partes envolvidas. Eles acreditam que qualquer pessoa aí, ó, a gente pode desfazer o contrato a qualquer momento. Os três que a gente estudou acreditam nisso? Não, né? Lembra, tem um deles que vai dizer, não, o contrato não pode ser desfeito. Se o contrato social for desfeito, ou pior para todo mundo. Quem que é esse cara? Exatamente. Hobbes. Thomas Hobbes. Vai dizer que não, meu amigo, o contrato social não pode ser denunciado a qualquer momento, não. Tá? Então, a 2 também está errada, tá? 3. Tendo por fundamento a premissa do contrato, o contratualismo é essencialmente democrático e incompatível com o absolutismo. Quem que diz que o melhor governo é o absolutismo? Falso, né? A gente acabou de ver. Hobbes diz que o contrato social foi feito e que o melhor governo é o absolutismo. Então tá errado. Não é os três acreditam em democracia, não. E a 4 aqui, o contratualismo contemporâneo fundamenta-se na teoria da justiça de John Rawls, segundo a qual o monopólio da violência passa a ser exercício de uma corte internacional da justiça. Ih, professor, eu não sei quem que é John Rawls. Faço a mínima ideia. E agora? E agora que você não precisa saber quem é John Rawls, tá? Um sociólogo contemporâneo. Essa 4 está errada. O que está errado nela? Quem que falou que o monopólio da violência do Estado é a base do contrato social? Foi John Rawls que falou isso? Quem que falou que o Estado tem que ter a força? De novo, quem? Thomas Hobbes. Não foi John Rawls, tá? A gente acabou de ver aqui, não tem nada a ver. John Rawls nem é contratualista, como a gente entende. Não um clássico contratualista, é um cara contemporâneo, como diz aqui. Tá errado também. Então qual que é a resposta certa aí? Todas estão incorretas, tá? O número de acertos dessa questão aqui foi mínima na época. Todo um monte de gente errou, uma questão que faz a diferença. Você vê que aqui se jogou fora a questão de Rousseau, é contrário ao que pensava Rousseau, e essas 3 que sobraram aqui, a 2, 3, 4, essas aqui são contrárias ao pensamento de Thomas Hobbes, tá? É isso, eu espero que você tenha aproveitado aí para entender a mente desses 3 caras e como cada um deles entende o porquê nasceu a sociedade, como a gente vivia antes e qual é o melhor governo, tá? Todos os 3 estão baseados na ideia da natureza humana, como eu falei na primeira aula. O homem é bom por natureza? O homem é mau por natureza? Né? O homem é por natureza neutro? Essa é a ideia que está na base desses 3 caras aqui. E eles vão dar a justificativa para esses 3 pensamentos aí. Espero que você tenha aproveitado a nossa aula. Bons estudos. Nos vemos em breve. E força! Vamos lá! Clique like.